Desde o início da civilização, quando os diversos povos desenvolveram as crenças nos deuses, criaram seus cultos de adoração, sacrifícios e oferendas. E quase todos os povos, independente de em quais deuses acreditassem, estabeleceram que aos deuses jamais se deveria desobedecer ou desagradar, e que, para receberem suas graças, favores ou proteção, deveriam agradá-los em todos os seus caprichos, desejos ou exigências, por mais absurdos, cruéis ou altruístas que fossem. E muitas civilizações passaram a acreditar que seus deuses eram juízes rigorosos e muitas vezes impiedosos, e que, para todos os homens, somente haveria duas destinações finais: céu, lugar paradisíaco de alegrias e prazeres na proximidade dos seus deuses, ou inferno, lugar de penúrias e sofrimentos, lágrimas e dores, onde estariam entregues aos seres malignos que odiariam a raça humana. E até hoje, os homens sofrem a expectativa ambiciosa de tornarem-se merecedores de entrar no céu ou padecerem o medo de serem condenados aos tormentos sem fim do inferno. Mas, afinal de contas, o que é céu e o que é inferno? Serão realmente os lugares físicos onde o homem passará toda a eternidade? Serão dois mundos opostos onde seres adversos travam uma guerra, uma disputa de poder intermináveis? Ou céu e inferno são lugares espirituais para separar os bons dos maus? Seriam o céu e o inferno estados de espírito, resultado das nossas ações, das nossas atitudes? Este é o nosso tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. As crenças milenares sobre o céu e o inferno. Muitos povos criaram crenças e mitos acerca do que seriam céu e inferno. Discussões sobre essas crenças atravessaram séculos. Foram escritos milhares de livros na tentativa de comprovar ou negar suas existências. E milhões de discursos foram proferidos para explicar como seriam esses lugares e o que continham, o que estaria preparado para cada um de nós que adentrasse ou fosse lançado em algum deles. Enfim, embora todas as crenças citem o céu ou paraíso como lugar exclusivo dos bons, dos escolhidos e dos eleitos, onde desfrutarão eternamente de todas as alegrias e recompensas, e o inferno como lugar exclusivo dos maus, dos renegados e condenados, onde penarão as dores, os infortúnios e os sofrimentos eternos. Na verdade, nunca o homem chegou a um consenso exato onde pudesse ter uma definição clara, única, coerente e verdadeira
do que seria realmente céu ou inferno. E isso é perfeitamente compreensível. As religiões, embora se assemelhem em vários aspectos, são bastante diferentes quando se trata de seus dogmas, doutrinas, ritos e crenças individuais. O próprio homem, ser único, tem formas bastante peculiares de compreender cada aspecto da sua existência e do universo que o rodeia. Só para que você perceba o quanto é diverso o entendimento das muitas culturas e religiões acerca desse tema, vamos citar alguns exemplos. Como algumas religiões pensam o céu e o inferno. O inferno budista. Naraka é o nome do inferno budista. Naraka é uma palavra da língua sânscrita que significa submundo ou lugar do ser humano. É um lugar de sofrimento. O budismo prega a reencarnação e, por isso, muita gente acredita que no budismo não haja inferno. Mas isso não é uma verdade. O budismo ensina que existe o samsara, que significa a roda da vida. Essa roda da vida possibilita o movimento existencial de ação contínua, onde as almas podem encontrar lugares para se tornarem limpas e purificadas, podendo assim ascenderem a outros planos e reencarnações mais elevadas. Mas quem não consegue superar seus desejos e instintos humanos estarão condenados a renascerem no Naraka, que é o lugar da existência de maior sofrimento da religião budista. Quem nasce no Naraka estará pagando os erros da vida anterior. É o famoso karma. Viver no Naraka é viver em estado absoluto de terror, angústia e desamparo. A representação do Naraka é feita através de cavernas subterrâneas. O inferno do zoroastrismo. A casa das mentiras é o inferno do zoroastrismo, uma religião antiga que segue os ensinamentos do profeta Zaratustra ou Zoroastro entre os antigos iranianos. A Casa das Mentiras é comandada por Angra Nainyu, um demônio destrutivo que é seguido por Daevas, espíritos demoníacos. Segundo a crença, após a morte, a pessoa é conduzida por Daena, uma espécie de consciência personificada, até a ponte de Simvar, ponte do julgamento, que é mais fina do que um fio de cabelo e mais cortante do que uma espada. Se as más ações superarem as boas, a ponte se inclina e a pessoa cai na casa das mentiras, lugar de tormento eterno. É descrita como lugar sujo, repugnante, onde as almas se alimentam de podridão e são torturadas por causa de suas ações. O inferno dos egípcios. Duat. Esse é o lugar onde os mortos egípcios iriam. Anubis, filho de Osíris, é o encarregado de preparar o ritual de morte, embalsamar os corpos e guiá-los até Osíris. Ao se aproximar de Duat,
As almas passam por portas vigiadas por criaturas aterrorizantes, metade humanas, metade bestas, com nomes de bebedores de sangue que vêm do matadouro, ou aquele que come excrementos anais. Duarte é governado por Osíris, o deus dos mortos. Ali, ele é encarregado de pesar o coração dos mortos e decidir seu destino. O coração dos mortos é comparado com o peso de uma pena. Se for mais pesado, ele será devorado pelo demônio Amute, e em seguida deverá enfrentar a justiça e sofrer grandes torturas. O inferno do judaísmo. Geena é o inferno judeu. Talvez por isso o lugar mais conhecido pelos cristãos. Como é o inferno judaico, ali as almas ímpias são purificadas e ficam por volta de 1 ano, embora algumas de tão ruins permaneçam pela eternidade. O nome é derivado de um vale perto de Jerusalém. Anteriormente, os seguidores do deus Moloque sacrificavam as criaturas em piras funerárias. Desde então, ficou a imagem de que Geena é um lugar profundo e desolado, no qual as chamas queimam eternamente. O inferno do cristianismo. Inferno é o nome próprio do lugar para o qual, segundo o cristianismo, irão todos aqueles que descumprirem os mandamentos divinos, desobedecerem à vontade de Javé ou praticarem o mal. O inferno é um lugar comandado por um anjo caído chamado Lúcifer, que governa uma legião imensa de anjos caídos e espíritos malignos que servem ao seu reino. Esses demônios têm o poder de penetrar no mundo físico e influenciar a vontade humana, conduzindo o homem para caminhos de erros e perdição. O inferno cristão é lugar de fogo, torturas e sofrimentos que se repetirão por toda a eternidade sobre aqueles que lá forem lançados. Bem, vocês puderam perceber que existem muitas similaridades entre os infernos das diversas crenças. O mais comum entre elas é que o inferno é um lugar físico de penúrias, torturas, sofrimentos e dores. Mas e o céu? Vejamos agora como algumas religiões pensam o céu. O céu islâmico. Janá é o céu do islamismo. O islamismo não acredita em pecado original como fazem o judaísmo e o cristianismo. E por isso considera que o paraíso, ou Janá, é o destino de todas as crianças. Para os adultos que conquistam o mesmo direito, esse é um lugar de jardins vastos, com rios de leite e de mel, onde todos os desejos são concedidos. Tecidos caros e confortáveis, joias do tamanho de frutas, jantares em palácios de ouros, com vinhos que não provocam bebedeira nem ressaca, e rios de leite. Para cada escolhido serão oferecidos pelo menos 80.000 escravos e 72 companheiras virgens.
O céu no candomblé. Para a religião brasileira de origem africana, o céu é Orum, espaço infinito e sem forma, governado por Olorum, o Deus que criou todas as coisas. É ali que os orixás vivem. Isso quando não estão no Aie, o mundo físico que conhecemos, interagindo com os seres humanos e cuidando do funcionamento da natureza. As pessoas que morrem seguem para o Orum. Caso tenham cumprido seu destino em vida e ali se tornam ancestrais divinizados que convivem com os outros deuses e antigos reis e guerreiros. O Orum é o lugar de paz, alegria e felicidade sem fim. O céu budista. Para os budistas, existe o Sansara, uma realidade ilusória que reúne dezenas de diferentes paraísos. As almas que acumulam bom karma seguem para diferentes locais de acordo com sua função em vida. Guerreiros dedicados seguem para um lugar diferente, por exemplo, de um comediante que cumpriu a tarefa de alegrar as pessoas. Esses espaços, chamado Trayantrinsa, é lugar dos deuses, as pessoas avançadas, mais desenvolvidas espiritualmente, serão as que habitarão ali. Mas o objetivo dos budistas não é chegar a esses lugares que são provisórios. O importante é não focar nos prazeres temporários e, assim, a busca pelo nirvana, o estado de iluminação que está muito além do que qualquer tipo de céu. O céu do cristianismo. O céu cristão chama-se paraíso. Ele é um lugar acima da terra onde habita Deus, sentado em um trono de ouro, tendo ao seu lado o Filho Jesus e o Espírito Santo. Em torno dessa Trindade Santa estão os anjos, os arcanjos, querubins, serafins e santos. E diante de Deus estarão, em eterna adoração e louvores, todos aqueles que seguirem os mandamentos e tiverem vida exemplar de boas obras e serviço, que aceitaram seu Filho Jesus como Salvador e foram batizados. O céu do judaísmo. Chamaim é o céu dos judeus. É o lugar no firmamento onde vivem Javé, os anjos das mais variadas categorias e todas as pessoas que viveram uma vida justa e mereceram o céu, lugar de alegrias, felicidades e recompensas. Uma vasta tradição judaica organiza esse mundo em 7 diferentes territórios, cada um governado por um arcanjo diferente. O mais próximo da terra seria liderado pelo arcanjo Gabriel, onde ainda viveriam Adão e Eva. E o mais alto, o 7º, seria gerenciado pelo anjo Cassiel. Nesse território estaria o palácio de Deus. Como vocês viram, são muito variadas as formas como cada religião, cada crença pensa ou entende o céu. Aqui é válido salientar que não estamos discutindo a veracidade ou não de cada crença. Afinal, nós, teosofistas,
primamos pelo respeito às diferenças religiosas e pela plena liberdade de cada um expressar sua fé e suas crenças. Tampouco pretendemos levar ao descrédito as crenças individuais ou religiosas sobre a existência do céu, entenda-se aqui paraíso, ou do inferno. A fraternidade teosófica utiliza-se apenas do seu direito de expressar suas opiniões e pensamentos de maneira livre e respeitosa. Sendo assim, a teosofia tem o seu próprio entendimento acerca de inúmeros assuntos que dizem respeito à existência humana e à compreensão da vida. Portanto, a teosofia tem o seu próprio entendimento do que é o céu e do que é o inferno. E aqui é necessário deixar bastante claro uma coisa. Quando falo sobre como a teosofia entende algum assunto, compreenda que estou dizendo que esse entendimento é fruto de longa e incansável pesquisa, de estudos comparativos exaustivos e dedicados, e de reflexões intensas e profundas. Diferente das religiões, a teosofia não está presa a tradições, a doutrinas, a dogmas, a crenças. O entendimento teosófico acerca de tudo sobre o que manifestamos opiniões, posicionamentos e aceitamos como correto pode passar por inúmeras transformações, modificações no transcorrer do tempo. Novos entendimentos e conceitos podem ser acrescentados, melhorados, modificados, conforme os teosofistas vão se dedicando a novos estudos e descobertas. Afinal, nós somos uma sociedade de estudos. Céu e inferno, segundo a teosofia. Antes que eu fale como a teosofia entende céu e inferno, gostaria de detalhar alguns pontos que acho bastante importantes para que você compreenda exatamente tudo o que vou dizer. O Deus criado pelos homens. Quando buscamos conhecer mais de perto uma civilização, logo percebemos que os seus deuses ou Deus se assemelham bastante aos modos e costumes daquela civilização. Por exemplo, se aquela civilização gostava de matar seres vivos, logo os seus deuses se agradavam de sacrifícios, mesmo quando fossem humanos. Se outra civilização era de guerreiros, logo seus deuses amavam e incentivavam as batalhas. E quando os deuses legislavam, suas leis eram uma reprodução disciplinada dos hábitos e costumes já adotados por aquele povo. Os deuses até assumiam comportamentos absolutamente humanos. Sentiam ciúmes, ódio, amor, eram vingativos, juízes severos, impunham condenações e castigos imperdoáveis, tomavam partido nas brigas e desavenças humanas, etc. Apenas em duas coisas os deuses se diferenciavam dos humanos.
eram imortais e possuíam poderes sobrenaturais. E aí, basta um olhar mais atento sobre nossa história, nossas civilizações e seus deuses, para que, de imediato, possamos perceber que aqueles deuses não passavam de criações humanas. Os homens imaginavam seus deuses, atribuíam-lhe poderes e funções, davam-lhe formas físicas segundo suas imaginações, organizavam seus cultos e celebrações, devoções e ensinamentos, criavam modelos de céu para a habitação dos seus deuses e dos seus escolhidos, e modelos de infernos para a residência dos espíritos malignos e seus seguidores. E como os deuses não se comunicavam diretamente com os homens, estes constituíam-se representantes e portas-vozes dos seus deuses por meio dos sacerdotes e oráculos. Diante disso, fica fácil perceber que muitos deuses foram apenas criações humanas. Por mais absurdo que possa parecer, os homens criaram seus deuses. Os deuses são projeções do homem, criados segundo suas imagens e semelhanças. Mas existe um Deus verdadeiro? Sim, a teosofia entende que toda a existência proveio de uma única fonte. Essa fonte é composta de energia e luz, plena de inteligência, consciência, sabedoria e perfeição. Da sua imaginação e do seu querer surgiram todas as galáxias e sistemas solares que preenchem o universo. Da sua vontade surgiram todas as formas de vidas e existências. Ele é o princípio. Tudo se origina nele e retorna para ele. Nós próprios somos partículas microscópicas dele. Somos formas espirituais, tal como ele é. E como espíritos, somos imagem e semelhança dele. Ele não está condicionado a nenhuma religião específica e está presente de forma indistinta em todos os espíritos desta terra, independente de credos, raças ou condição social. Ao contrário dos deuses, ele está além e acima do controle e da vontade ou da imaginação humana. Ele paira sobre a imensidão do universo e está presente em tudo que podemos ver ou saber que existe. Dele emana o amor, a harmonia e tudo o que possa contribuir para o bem e o prosseguimento da vida. Nós, teosofistas, o chamamos de o Logos, o Espírito do Universo, Deus. Céu e inferno não são lugares geográficos. Ao contrário do que afirmam diversas religiões que apontam o céu e o inferno como lugares geográficos, físicos, onde os espíritos receberão
segundo seus merecimentos. Se no céu, alegria, felicidade eterna, prazeres infinitos, luxos, riquezas e farturas. Se no inferno, dores, sofrimentos, torturas, desesperos, aflições, terrores intermináveis. A teosofia entende o céu e o inferno como estados existenciais decorrentes das ações humanas enquanto vivemos neste planeta Terra. É dito por todas as religiões que céu ou inferno somente podem ser acessados após a morte física. Ao morrermos, deixamos aqui o que é físico e próprio dos nossos sentidos físicos. Compreendendo isso, poderemos concluir que céu e inferno não são lugares geográficos ou físicos, conforme muitos imaginam. Então, fica fácil entender que os próximos planos existenciais por onde passaremos após a nossa morte não são físicos. A teosofia descreve vários planos existenciais pelos quais os espíritos terão que percorrer. O mais baixo deles é o plano físico, onde todos nós estamos vivendo agora. E o mais elevado é o plano divino, onde Deus habita e para onde todos retornaremos após percorrermos todos os ciclos da nossa existência. Esses planos são constituídos de matérias mais elevadas, mais finas, sutis e muito além das matérias físicas que conhecemos. Quanto mais evoluirmos em qualidades, em virtudes e consciência, conseguiremos atingir planos existenciais mais elevados. Numa palestra anterior, eu disse que a teosofia tem 3 conceitos que orientam e auxiliam o teosofista na busca pelo conhecimento e melhoramento de si mesmo. Não somente o teosofista, mas qualquer pessoa que queira buscar o conhecimento. Se você entender e guardar esses conceitos, certamente você começará a ter uma compreensão mais profunda acerca de Deus, da razão da sua existência e dos caminhos que você percorrerá após deixar esse plano terrestre. Vamos rever esses conceitos, mas de forma reduzida, destacando aqui apenas o necessário para que você entenda mais claramente o pensamento teosófico. Os 3 conceitos. Primeiro, Deus existe, é bom, é o grande outorgante da vida, que mora em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benfazejo. Não se pode vê-lo nem ouvi-lo, nem tocá-lo, e, não obstante, percebe-o quem o deseja perceber. Olha, tudo em Deus é perfeito, e dele emana somente o que é bom e faz bem. Tudo que é criado por ele está a serviço das diversas formas de vida e colabora para a sustentação da vida. Apesar das aparências, tudo no universo está combinado com inteligência e precisão para produzir o bem.
Todos os ciclos das diversas formas de vidas e existências seguem numa ordem organizada e perfeita, cujo objetivo é manter a vida, favorecer a vida. Tudo quanto nos rodeia propende para nos auxiliar e não para nos embaraçar, e não para que o homem se perca, para que sofra castigos eternos e intermináveis. Mas é preciso que a gente compreenda a existência. O estudo que leva ao despertar da consciência e ao melhoramento de nós próprios nos capacitará para este entendimento. 2. O homem é imortal. A glória e o esplendor de seu futuro não têm limites. O homem real não é este corpo físico. O homem real é o espírito que habita este corpo físico. O corpo e a alma são apenas acessórios usados por nós, espíritos. Você é um espírito. Em você habita a consciência, que é o resultado das lições aprendidas de todas as suas existências. Em você está o mais nobre e elevado das qualidades e virtudes. Você é espírito e partícula de Deus, semelhante ao seu Criador. Você possui um corpo físico. Este seu corpo físico é um instrumento a serviço do seu espírito. E para que você possa habitar nesta terra, você possui ainda uma alma onde são processadas todas as suas emoções e sentimentos, fruto das experiências e vivências terrenas. E uma coisa é fato. É absolutamente certo que o espírito acabará por atingir a meta que lhe está assinalada, por muito que pareça ter se desviado da linha da evolução. Como eu disse, todos viemos de uma origem grandiosa, bela e perfeita. Deveremos retornar para ela. Uns chegarão rápido, outros demorarão milênios para chegar. Tudo dependerá da nossa disposição de nos melhorar, de evoluirmos no aprendizado, nas virtudes e na consciência. 3. O mundo é regido por uma lei divina de absoluta justiça, de modo que cada homem é, em realidade, o seu próprio juiz, o árbitro da sua própria vida e a si mesmo proporciona glória ou desonra, prêmio ou castigo. Entenda isso. Cada pensamento, cada palavra e cada ação empreendidos aqui na Terra produz resultado definido, que não é prêmio nem castigo exterior ou superior, e sim a consequência infalível do pensamento, da palavra ou da ação com a qual se relaciona. Então, o que a sua vida será depende muito dos seus atos de hoje. Lembre-se, suas ações selarão seu destino e darão o seu veredito. Se Deus possibilitou tudo para o seu bem, para o bem da sua vida, mas você insiste em seguir o pior curso da existência, o que você colherá não será castigo de Deus, não, de jeito nenhum, mas apenas resultado das suas ações e decisões.
É necessário que o homem possua o domínio completo de si mesmo. Ao compreender a existência, ao perceber a sacralidade da vida, naturalmente você se perceberá mudando, com ações mais humanas, mais amorosas, mais sensatas. De você emanará somente o bem, a graça e a luz. Deus resplandecerá em você. Céu ou inferno dependem de uma atitude sua. Osho, um mestre indiano, conta uma história fascinante que nos ajudarão a compreender muito bem o que é o céu e o que é o inferno. Ele conta que um dia um respeitável samurai foi até o mestre porque precisava livrar-se de uma grande dúvida. Mas antes é importante frisar um detalhe, que o samurai era o homem mais respeitado entre o povo japonês. Alguém poderia desrespeitar o rei e até ser perdoado. Mas um samurai jamais poderia ser desrespeitado, porque era um guerreiro. Ele carregava em si a missão mais nobre de todas. Na verdade, um samurai era treinado para matar ou morrer sem o menor temor. Voltando à história, o samurai entrou na casa onde estava o mestre, lhe saudou e disse: Mestre, preciso tirar de mim uma dúvida que me persegue todos os dias de minha vida. O mestre perguntou: Qual é a sua dúvida? O samurai respondeu: Ouço as pessoas falarem que tanto o céu como o inferno possuem portas e que suas portas são muito parecidas e bem juntas uma da outra. Tenho medo de que ao morrer eu me confunda e, tendo que abrir a porta do céu, eu abra a do inferno, e então eu estarei perdido. O mestre então perguntou: Antes que eu te responda, me diga, quem é você? O samurai orgulhosamente respondeu: Sou um samurai. O mestre o olhou de cima para baixo e disse: Ora, não me faça de trouxa. Você mais parece um fanfarrão, um desregrado na vida, um grande malandro. Não perderei meu tempo com você. Se retire daqui, imediatamente. Então o samurai foi tomado por uma ira incontrolável. Havia sido desrespeitado, humilhado pelo mestre. E, tomado pela raiva, desembaiou sua espada, ergueu para o alto na intenção de decepar a cabeça do mestre. Quando estava prestes a descer a sua espada sobre o mestre rapidamente apontou para a espada e disse: Eis aí a porta do inferno. O samurai imediatamente compreendeu. Baixou sua espada e recolocou na cintura. O mestre novamente apontou para o samurai e disse: Eis aí a porta do céu. Bela história, não é? Com certeza poderemos tirar dela lições transformadoras para a nossa vida. Aquele samurai aprendeu com a lição ensinada pelo mestre que as portas do céu e do inferno não eram portas físicas como se pensavam.
As ditas portas significavam atitudes. De repente, sendo insultado, ofendido pelo mestre, o samurai, tomado pela raiva, abriu a porta do inferno, que nada mais era do que o seu próprio orgulho ferido, sua vaidade humilhada, sua honra maculada. Tomado pela raiva, ele queria vingança, que naquele momento significava decepar a cabeça do mestre, destruir a vida. Quando você se deixa levar pela raiva, pelo ódio, pelo sentimento de vingança, destruição, o inferno se abre dentro de você. Todas as suas atitudes serão para causar destruição e morte. No segundo momento da história, quando o samurai tomou consciência da sua estupidez, repôs a espada na cintura. A compreensão abriu para ele a porta do céu. A paz renascia em seu espírito e ele percebeu que atitudes boas, generosas, fazem florescer em nós o estado de céu. Todas as vezes em que você perdoa, compreende seus erros e os erros alheios, todas as vezes em que você colabora para o bem comum, para a justiça, para a paz, para o perdão, o céu floresce em você. Você começa a experimentar aqui na terra um estado de paraíso. Céu ou inferno? Qual deles está florescendo dentro de você? Creio que a essa altura você já compreende que céu ou inferno são derivados das suas ações, dos seus sentimentos e pensamentos. Tenha certeza de que muita gente, embora ainda esteja vivendo nesta terra, num corpo físico, já vive aqui mesmo no estado de permanente inferno. Tem uma vida repleta de conflitos, tumultos, desavenças, disputas, brigas, ódios. Estão dia e noite perturbadas, inquietas, infelizes com todos e com tudo. Dentro delas existe uma horrenda tempestade de conflitos e atritos interiores. Fantasmas mentais, medos e terrores assombram seus espíritos e não conseguem ter um instante de paz. Vivem inquietas, apavoradas, com medo de tudo, raivosas com tudo. Precisam de remédios, de calmantes para ficarem entorpecidas e poderem experimentar uma falsa quietude e descansar a mente exausta por um mínimo tempo que seja. Essas pessoas já estão vivendo no inferno. Pense um pouco. Faça um autoexame. Pense quais são as atitudes predominantes no seu dia a dia. Quais os pensamentos e sentimentos que norteiam seu cérebro, a sua alma? Você é uma pessoa constantemente irritada, raivosa, nervosa, intolerante, rancorosa, vingativa? Ou você é uma pessoa tranquila, serena, amorosa, generosa, alegre, sempre de bem com a vida, que não guarda rancores
que perdoa. A depender do que você responda, você perceberá de imediato qual das portas está abrindo ou mantém aberta, se a do céu ou se a do inferno. Mas lembre-se disso. Qualquer uma das portas que você decida abrir, imediatamente ela lançará as suas raízes sobre sua vida e muito rápido fará brotarem os seus frutos. Os portões do céu e do inferno estão diante de você. Dependem de uma atitude sua. Guarde isso e não se esqueça mais nunca. Sempre que diante de algum fato ou pessoa você agir de forma impensada, de forma tempestiva, você estará abrindo os portões do inferno. E abrir os portões do inferno é permitir-se ser violento, agressivo, rancoroso, mal educado, desumano, descortês, impiedoso, provocador. Suas atitudes ruins permitirão que a porta do inferno se abra em você, provocando danos muitas vezes irreparáveis na sua vida e na vida das pessoas. Mas sempre que diante de algum fato ou pessoa você agir com consciência, prudência, sensatez, generosidade, misericórdia, humildade, amor, você estará abrindo os portões do céu, do paraíso. E abrir os portões do paraíso é permitir-se ser amoroso, compreensivo, humano, gentil, acolhedor, conselheiro, solidário. Suas atitudes boas permitirão que a porta do céu, do paraíso, se abra em você, provocando transformações que elevarão sua autoestima, transformarão sua vida, iluminarão seu espírito e o espírito das pessoas em volta de você. Mas esteja consciente que tudo depende unicamente de você. Comece a fazer hoje mesmo um bom exercício de melhoramento. Primeiro, reconhecendo as atitudes predominantes em você. Se forem boas, abrirão a porta do céu. Se forem ruins, abrirão as portas do inferno. Segundo, dedique tempo para reconhecer qualidades novas em você, sentimentos melhores e mais elevados, pensamentos bons. E ao permitir que o que de bom existe em você desabroche, você estará exercitando suas qualidades em todas as oportunidades que tiver. Mas isso não é fácil. Abandonar nossos velhos e péssimos hábitos exige de nós muitos esforços. Mas, se você perseverar nesse propósito diariamente, certamente que começará a perceber mudanças significativas em suas atitudes e sentimentos. Finalmente, tenha sempre em mente que o nosso grande propósito nesta terra é o de trabalharmos um contínuo melhoramento de nós mesmos, todos os dias, enquanto aqui vivermos. Nesse propósito, erraremos dezenas de vezes, mas
Se estivermos vigilantes, atentos em nós mesmos, muito mais rápido repararemos nossos erros e passaremos a errar muito menos. Você está aqui para aprender, para tirar lições proveitosas de todos os acontecimentos da sua vida. Desde os mais dolorosos aos mais felizes. E, à medida em que for aprendendo, reparta seu aprendizado com as outras pessoas. Ajude as pessoas a melhorar os caminhos por onde estiverem andando. E guarde isso também. Céu e inferno são estados de espírito, estados de ser. Há pessoas que aprendem durante o curso de suas vidas a estabelecer uma conexão permanente com Deus. Trabalham diariamente pelo seu melhoramento, enquanto seres humanos são zelosas no trato para com as pessoas, cuidando para não serem grosseiras, mal-educadas, se esforçam para serem gentis, servidoras, generosas. Por onde passam, semeiam a alegria, a paz, o amor, o sorriso, e dentro delas há uma calmaria, uma serenidade, uma harmonia divina. Mesmo quando sacolejadas pelas intempéries da vida, rapidamente se restabelecem. Rapidamente restabelecem seu estado de paz e harmonia. Há luz em seus olhos e uma maravilhosa energia de amor e acolhimento emana delas, como uma fragrância divina. Essas pessoas estão vivendo no céu. O paraíso já está presente na vida delas. Torne-se você uma dessas pessoas. Fazendo assim, a porta do céu estará permanentemente aberta em sua vida. E dela emanará a luz, a sabedoria, o amor divino, fazendo da sua vida uma grande celebração de amor e luz. E você estará cumprindo dignamente a sua missão de ajudar este mundo a ser melhor, de fazer as pessoas começarem a vivenciar já aqui na terra o céu, o paraíso, Deus. Chegamos ao final do nosso encontro. Nos encontraremos na próxima segunda-feira. Paz e luz para você.